Oi, tudo bem? Hoje eu vou explicar a 7ª atividade. A primeira coisa que você vai fazer é escrever o seu nome nesta linha. A data dessa atividade é 29 de outubro. A atividade 7, matemática, situações problema. 1. Passeando pelo jardim, César viu 5 formigas, 2 moscas, 6 passarinhos e 1 cachorro. Quantos animais César viu? A primeira coisa que você tem que fazer é entender a informação do problema. Sempre vai ter alguma historinha, algum acontecimento que tenha quantidades no começo do problema. Bom, às vezes o problema pode ser um problema diferente e não ter essa informação, mas a maioria deles é desse jeito que você vai encontrar. Depois da história vai ter o problema, que é uma pergunta que você vai ter que responder. Quantos animais César viu? Quer dizer que a informação que você tem é sobre animais. O que você pode fazer? Existem várias formas de resolver o problema. Uma forma é você desenhar. Dá para desenhar 5 formigas aqui nesse espaço, 2 moscas, 6 passarinhos e 1 cachorro. Não precisa fazer o melhor desenho, você precisa entender o seu desenho, desenhar as quantidades certas de acordo com o que está explicando aqui, para não errar, e depois você vai contar tudo, que é fazer o total. O total é quando juntam todas as quantidades. Aqui, como que você sabe que é o total? É porque está perguntando quantos animais César viu. Está falando de todos esses... está falando de todas essas espécies de animais aqui. Então, você sabe que precisa juntar. Qual é a operação que tem a ideia de juntar? É a adição ou é a subtração? Marque um X. Aqui está pedindo para você marcar esse problema é de adição ou subtração. Outra coisa que você precisa fazer, uma operação. O que é uma operação matemática? É uma conta. Se você já sabe de que tipo de conta é esse problema, de que ideia que você... Se você já sabe qual é a ideia desse problema, se é a ideia de adição, de você juntar tudo, ou é a de subtração, que você já tem uma quantidade e vai tirar ou vai comparar, então você sabe qual operação você vai fazer e vai escrever a conta aqui. Quando a gente quer saber o total, é de adição e você vai somar todos esses números. Depois você vai escrever uma frase de resposta. A frase tem que ter a ver com a pergunta. Se a pergunta é quantos animais César viu, uma resposta completa seria César viu, você coloca o número e escreve animais e um ponto final. Isso é uma resposta de um problema. Não pode ser só o número, porque o número é o resultado da conta. A conta você vai fazer, mas tem uma pergunta que você precisa responder. Você entendeu como faz esse problema? Espero que sim. Se tiver qualquer pergunta para me fazer, você pode me mandar que eu vou responder. Número 2. Na árvore da casa de Ana tinha 36 goiabas maduras. Ana conseguiu colher 15. Quantas goiabas ainda ficaram na árvore? Vamos entender primeiro a história que está sendo contada aqui. Ana tinha uma árvore na casa dela, olha. Na árvore da casa de Ana tinha 36 goiabas. Então, na árvore da casa da Ana, ela contou 36 goiabas, que estavam maduras já. Ela foi lá colher e ela conseguiu colher só 15. Sobraram goiabas nessa árvore. Quantas goiabas ainda ficaram na árvore que ela não conseguiu colher algumas delas? Quantas foram essas que ficaram na árvore? Como que eu vou pensar para resolver esse problema? O total de goiabas é 36, então eu tenho 36 goiabas. Eu não, a Ana tem 36 goiabas, mas ela colheu só
15. Então, dessas 36 goiabas que estavam na árvore, ela tirou 15. Então, é um problema que você vai tirar uma quantidade da outra quantidade que você tem. O que sobrar nessa operação que você fizer, 36 menos 15, é igual a quantas goiabas ficaram ainda na árvore, porque as 15 goiabas a Ana levou para casa dela. Então, você já consegue marcar. Esse problema é do quê? É de adição? É a ideia de juntar? De saber o total? Ou é de subtração, que é de saber quantas sobraram? E você vai escrever a operação aqui, pode ser na horizontal ou na vertical. Você pode armar a conta, se você souber, e escrever a frase da resposta. Para escrever a frase, nós temos que ler a pergunta de novo. Quantas goiabas ainda ficaram na árvore? Ela quer saber quanto que ainda tem para colher no outro dia. Você pode responder assim: ficaram. Daí você coloca o número, que vai ser o resultado da conta, e vai escrever assim: goiabas na árvore. Isso é um exemplo de resposta, você pode escrever de outra forma. No problema 3, está escrito assim: Jéssica comprou 19 batatas doces, cozinhou 8. Quantas batatas doces cruas sobraram? Olha, ela tinha essa quantidade de batatas doces, 19. Desse total, ela cozinhou só 8. E sobraram batatas doces. Ela precisa saber quanto que ainda tem. Como que ela vai fazer? Ela vai pensar assim: olha, tinha 19, tirou 8, porque ela já cozinhou esse tanto. Então, é 19 menos 8. Quanto que sobrou? O resultado dessa conta vai ser o quanto que ela ainda tem de batata doce que ela guardou. Esse problema é de adição ou de subtração? É a mesma coisa. Você vai pensar: se você tem uma quantidade e tira, a ideia de tirar é subtração. Sempre que você ver a palavra sobraram, quantos ficaram, quanto falta, é um problema que tem a ideia de você tem uma quantidade e vai tirar outra dela. Então, é subtração. Você vai fazer a operação, que é a conta, usando os números, e vai escrever a frase da resposta. Na resposta, você vai ter que dizer quantas batatas doces cruas sobraram. Você pode escrever sobraram, coloca a quantidade e escreve batatas doces. Mas pode escrever de outra forma, mas precisa escrever uma frase. Na atividade 4, você vai marcar um X na resposta que apresenta a soma total dos números que aparecem na imagem ao lado. Aqui você tem 100, 40 e 20. A ideia é a seguinte: você somar 100 mais 40 mais 20 e descobrir quanto é e marcar um X. Se for 160, ou 170, ou 180, ou 190. Quando no problema está pedindo soma ou total, é a adição que você vai fazer. No problema 5, é o seguinte: Daniel foi a uma papelaria e comprou 35 figurinhas para seu álbum. Sua prima pediu 10 figurinhas emprestadas. Com quantas figurinhas Daniel ficou? Então, vamos imaginar essa história. O Daniel foi na papelaria, comprou as 35 figurinhas. Ele queria colar no álbum. Mas a prima dele foi lá e pediu 10 figurinhas que depois ela devolvia. Então, dessas 35, ele ficou com 10 a menos. Como que você vai fazer para descobrir essa quantidade? Aqui não tem espaço para conta, tenta fazer mentalmente, ou seja, pensar. 35, tirou 10, quanto que ficou? Você consegue fazer? Tente aí. Daí você vai marcar o X na resposta certa, se for 35, 15, 25 ou 45. No problema 6,
assim: o número que aparece na imagem abaixo é composto por A, 3 centenas, 5 dezenas e 2 unidades. B, 3 centenas, 5 unidades e 2 dezenas. C, 3 unidades, 5 dezenas e 2 centenas. Ou D, 3 dezenas, 5 unidades e 2 dezenas. E agora? Bom, precisamos olhar para o número. Que número é esse? Fale o nome dele junto comigo. 352. E agora nós precisamos saber o que é unidade, o que é dezena e o que é centena. Eu vou chamar aquela ferramenta que sempre me ajuda quando eu preciso. Pronto. Vou colocar a letra U na casa da unidade. Qual que é, aonde fica em um número a casa da unidade? Você lembra? Fale para mim. É sempre a casa da direita, é o algarismo que está mais à direita do número. Coloquei a letra U para dizer que aqui é a unidade. E do lado esquerdo da unidade fica a... Fale para mim. Como que chama o segundo algarismo aqui desse número? É a dezena. Mas esse número, ele tem 3 algarismos. Então, temos mais um algarismo aqui, que é da casa das centenas. Coloquei o C lá em cima dele. Sempre que o número tiver 3 algarismos, isso significa que ele tem 3 ordens, ou 3 casas, né, que a gente fala. Unidade, dezena e centena. O nome do número pode nos ajudar também a saber como que é a decomposição ou a composição dele. Quando o número tem 3 centenas, o 3 na casa da centena chama 300. E o número 5 na casa da dezena, como que ele chama? Você lembra? Ele chama 50. E como chama o número 2 na casa da unidade? Ah, ele é o 2 mesmo. Então, você vai procurar aqui do lado esquerdo uma informação que diz que o número tem 2 unidades, 5 dezenas e 3 centenas. E vai marcar um X na letra da resposta certa. Nessa atividade é isso, espero que tenha entendido. Qualquer dificuldade ou dúvida, pode me dizer que eu vou te ajudar, combinado? Bom estudo para você, um abraço e até mais!